Ontem foi um dia bastante quente aí em Brasília. Queria que você começasse com uma análise das críticas de ontem. Pois é, eu vou aproveitar uma citação do presidente que cita a seguinte frase do presidente: os favores politizados, partidarizados, devem ficar no passado para que o governo e a economia sirvam de verdade para toda a nação. Eu acho que alguns críticos, alguns comentaristas, alguns analistas também estão no passado e não se deram conta de mudanças, né? Assim como essa história aí. Isso não significa, como ressalta, significa separação de Congresso, né? Significa que é outra a avaliação, é outro o tema da relação com o Congresso, com deputados e senadores. O tema vai ser Brasil e não partido político, né? É uma diferença bem grande, né? A nomeação de ministros, por exemplo, não obedeceu o critério do passado, obedeceu o critério novo. E eu vi uma crítica, por exemplo, dizendo: é um absurdo uma ruralista na agricultura. Como assim? A pessoa que é da agricultura não pode ser ministra da agricultura. Além disso, ela é engenheira agrônoma. Então vamos dizer também que é um absurdo um juiz no Ministério da Justiça, um economista no Ministério da Economia, um general no Ministério da Defesa, um diplomata de carreira no Ministério de Relações Exteriores, um auditor federal na Transparência e Controladoria, um médico no Ministério da Saúde, um filósofo e um professor no Ministério da Educação, né? Um advogado da União na Advocacia Geral da União, um engenheiro no Ministério da Infraestrutura. Quer dizer, as pessoas não se deram conta ainda. Teve outra crítica que dizia: pela primeira vez o discurso presidencial de posse ignorou a desigualdade social no Brasil. Pois é, tem o outro lado da leitura disso. Finalmente, um discurso de posse não demagógico, né? Que não faz demagogia em cima da pobreza, né? Que sabe muito bem que a pobreza se desfaz quando os empresários têm mais lucro, reinvestem o lucro para crescer, crescendo, geram mais riqueza, geram mais emprego, né? Vivem em função das vendas. Para comprar a pessoa tem que ter mais poder aquisitivo, é assim que funciona, né? Então parece que está na hora de a crítica se reciclar também, né? Não anunciou planos nem programas. Ora, a gente sabe que os planos e programas, em todos esses discursos de posse, têm sido peças publicitárias que nunca foram cumpridas pelos anteriores. Então está na hora de as pessoas. Eu acho muito justa a crítica, claro, não é justa, é necessária, né? Sem crítica, os governos ficam perdidos. Sem oposição, ficam perdidos também, achando que estão certos, né? Isso serve para corrigir os erros. Mas eu acho que tem que se reciclar também para saber que houve uma mudança, não só no governo, mas principalmente no eleitor, porque senão não teria eleito esse governo. O eleitor que deu maioria de votos para esse governo, para esse presidente, é exatamente o eleitor que também mudou a cabeça, que exige uma mudança, e que tomara que fiscalize e critique se não houver essa mudança. Alexandre, muito se falou sobre os discursos de Bolsonaro no dia 1º, que eles não abordaram muitas propostas, não foi muito rico em informações. O que você achou ontem dos ministros mesmo, falando já, detalhando um pouquinho mais? Pois é, algumas obviedades, aí vai a crítica, né? Gente, faz discurso para dizer que vai obedecer a Constituição, tá brincando, né? É a mesma coisa que eu ficar dizendo toda hora: olha, eu respiro, eu tomo água, eu me alimento. Isso é parte da vida democrática. Obedecer a Constituição é o óbvio, né? Não tem nem que levantar isso, a menos que esteja desconfiado que pode cometer um arranhão, como fez o Lewandowski junto com o Renan Calheiros e a maioria do Senado na hora de rasgar a Constituição naquele julgamento da Dilma, né? Aí pode. Então, talvez isso justifique que as pessoas
tenham medo. Ficam falando de democracia, óbvio. Parece que foi o Paulo Guedes, eu ouvi dizendo, a imprensa é livre. Claro que é, cara pálida, mas não precisa dizer, isso é óbvio, né? E está escrito na Constituição também, além de ser algo que não precisa escrever na Constituição, porque faz parte da democracia. Então, aí vai o outro lado, né, da crítica nas obviedades. Parece que a gente está sempre com medo que seja rasgada a Constituição, como foi no dia do julgamento da Dilma, né? E está sempre com medo que alguém desobedeça princípios basilares da democracia. Esmiuçando um pouco mais sobre os apontamentos feitos pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, o que você achou dos pilares? Olha, Paulo Guedes deu mais otimismo e mais ânimo no chamado mercado, que é bem amplo, né? Fala desde o investimento até bolsa de valores, aplicações, disposição de crescer, de investir, né? Otimismo é algo, é o fator mais importante no crescimento de um país. Entusiasmo, foi isso que fez o milagre econômico de tempos de Delfim e Médici. Mas aí, disse que entre os pilares, né, é a reforma da Previdência, não tem jeito, né? E está com jeito de que também na Câmara e no Senado um certo otimismo quanto a ter votos suficientes para fazer essa reforma. Claro que desde que se conheça o teor dessa reforma. Outra coisa que ele falou, privatizações, né? Temos excesso, continuamos tendo excesso de estatais, e as estatais, como se sabe, eram cabide de emprego para políticos, né? Vejam só, a vice-presidência da Caixa Econômica, Gedel, estava lá o Gedel, o homem dos 50 e tantos milhões dentro do apartamento, era vice-presidente da Caixa. Isso é só eu só citei um exemplo, mas em toda parte tem isso, né? O Marum foi agora lá, vai ser conselho fiscal da Itaipu Binacional. Foi confirmado, né, no final das contas? Foi, porque não tem volta, né? É o ato jurídico perfeito. Então, não teve volta, foi uma coisa definitiva, né? Não é como o caso do Batiste, que teve volta, aquilo que o Lula e o Tarso Genro deram para ele, asilado político no último dia, né? Refugiado político no último dia de governo. Aí teve volta. Aliás, agora uma das tarefas do atual governo é achar o Batiste, né? Eu vi no Estadão que ele foi procurado, aliás, perguntaram, porque a imunidade diplomática não permite que a Polícia Federal entre na Embaixada da Bolívia ou na Embaixada da Venezuela, mas desconfiaram, foram lá perguntar e os países, os representantes desses países disseram, não, o senhor Batiste não está aqui. A Itália deve estar na expectativa para saber se nós encontramos o Batiste como eles encontraram o Henrique Pisolato. Mas, enfim, nos pilares do ministro Paulo Guedes está uma simplificação tributária. E ele chegou a falar até de uma reforma tributária, agora o imposto único, né, com uma carga fiscal de 20%. A maior parte dos países tem isso. O Brasil deixou de ter um imposto único de 1% sobre a retirada bancária, mas faz tempo isso. Os banqueiros não permitiram, né, disseram que não iam mais financiar a campanha eleitoral se os parlamentares votassem nisso, e não saiu essa reforma. Já faz uns 40 anos eu assisti à reunião em que os principais banqueiros do país derrubaram a reforma. Mas agora está falando nisso, né? Acho que é essencial, porque as pessoas sonegam, porque não conseguem pagar imposto, não tem tempo para calcular imposto, não tem dinheiro para manter uma equipe só para calcular imposto. É um trabalho enorme, a gente se sente tungado, né, no momento em que paga uma carga fiscal enorme e depois assiste a Lava Jato descobrindo tanta corrupção, né? E aí a pessoa diz, puxa, não vale a pena pagar imposto. E por que eu pago imposto se não há uma boa educação, não há boa saúde, não há segurança pública? Então Paulo Guedes quer dar a resposta simplificando, reformando, né? O que será obviamente bem-vindo, porque tanto menor a carga fiscal, mais será a atividade econômica e mais gerará impostos, né? Impostos menores,
acumulando-se num crescimento econômico, o Estado, no fundo, vai acabar ganhando.